Muito bem, eu vou seguir com outro assunto aqui importante. A audiência da brasileira presa por tráfico de drogas na Indonésia foi adiada para a semana que vem. Ela seria ouvida hoje em um processo em que pode ser condenada à pena de morte. Manuela Vitória de Araújo, de 19 anos, foi detida em dezembro de 2022 no aeroporto de Bali com quase 4 quilos de cocaína em sua bagagem. Em março deste ano, ela foi denunciada pelo Ministério Público por tráfico de entorpecentes e porte de psicotrópicos. A brasileira está sob ameaça de pena de morte, prisão perpétua ou pena de 5 a 20 anos. Segundo a defesa de Manuela, a jovem foi usada como mula por uma organização criminosa de Santa Catarina. Ela alega que não sabia o que tinha nas malas e viajou sob a promessa de que teria aulas de surf. Vamos a alguns dados importantes para a nossa discussão. A Indonésia é um dos 33 países nesse mundo que utiliza pena de morte para pessoas que cometem crimes relacionados a drogas. E a gente lembra que não é a primeira vez que um brasileiro é preso pelas autoridades do país. Em março desse ano, um homem foi preso com 2 quilos de cocaína líquida em Bali. Em 2015, a Indonésia executou os brasileiros Marco Arce, de 54 anos, e Rodrigo Goulart, de 42. Ambos tentaram entrar com cocaína no país. Agora seguimos para o debate. Vou começar então dessa vez com a Samantha, para a gente entender esse ponto de vista jurídico. Samantha, os brasileiros presos por tráfico de drogas em países como a Indonésia, eles deveriam ter a possibilidade de ser julgados aqui no Brasil? Não, eles devem ser julgados no país onde o crime foi cometido, que é a Indonésia. Quando a gente ingressa num país, a gente se submete à jurisdição, às leis desse país, não é? É claro que aí vai depender de uma questão diplomática do governo brasileiro de pedir para que essa moça, caso venha a ser condenada, o que tudo indica, com a justiça lá vai ser, que ela venha cumprir pena aqui, porque lá eles aplicam a pena de morte e a pena de prisão perpétua, que não são penas admitidas no nosso país. Então, isso é muito mais uma questão diplomática do que uma questão jurídica. A partir do momento que eu ingresso num país, eu me submeto às leis desse país. Ela foi usada como mula, ou seja, ela não sabia o que tinha na bagagem, mas a gente sabe que ao sair do país, sempre que você embarca, a primeira pergunta que se faz é: você fez a sua própria mala? Você sabe o que você está levando? Porque você é responsável pelo que você leva para outro país, diferentemente do caso daquelas 2 moças que foram presas na Alemanha. Ali foi uma troca de malas, nesse caso não. Ela sabia que a mala não tinha sido feita por ela e não sabia que tinha drogas, mas ela aceitou levar essas malas, ou seja, ela correu esse risco, sendo submetida ao processo na Indonésia e sendo condenado. O que se pode fazer é uma questão diplomática, não é uma questão jurídica, ou seja, a Indonésia é soberana para devolvê-la para o Brasil ou não, é uma questão diplomática. Vou aumentar aqui, subir um degrau nessa história, hein? Eu me lembro muito bem dos 2 brasileiros que foram executados em 2015. Ô Tardelli, eu vou com você agora. E era uma questão diplomática e eu me lembro do governo brasileiro tentar aí com todas as formas um diálogo com a Indonésia, o que não deu certo no final das contas. Até porque, e essa é o degrau que eu vou subir, a opinião pública ficou muito dividida naquela época, porque boa parte dos brasileiros acreditava que se você cometeu o erro, assuma seu erro, pague, porque tinha já um país aqui, um país parecido com o que a gente tem hoje, bastante dividido, Tardelli. A questão é que a Indonésia tem as portas fechadas para esse tipo de discussão. Admitem essa extradição. E o que a gente tem que pensar são essas jovens, são pessoas idosas também. Quem é a mula do tráfico? A mula do tráfico é uma pessoa que normalmente está envolvida em dívidas ocasionais, mas dívidas que ela vê a possibilidade de pagar, vê a possibilidade de melhorar de vida, correndo um risco absurdamente alto. Um risco absurdamente alto. Ela não vai para fazer o tráfico porque ela é traficante. Ela vai porque ela está tentando se livrar de alguma situação que, pelos meios convencionais aqui no Brasil, ela não conseguiu se livrar. A mula, ela é uma pessoa muito fácil de se lidar, porque o que se oferece para ela é mais ou menos um pensamento mágico. Olha, você vai entregar essa mala para alguém lá, você vai receber o dinheiro e a tua vida está resolvida.
Não há, vamos dizer assim, a fake news é essa, né? Não se dá a ela o lado B dessa história, da possibilidade dela vir a ser presa e, inclusive, ser condenada à pena de morte, que foi o caso dos brasileiros, que já foram, inclusive, executados. A nossa questão, que eu fico aqui, é a gente trabalhar mais e melhor essas informações, certo? Não no sentido de criar um terror, uma sinistrose, mas dizer às pessoas que o que elas estão fazendo é dar um salto no escuro. Elas estão absolutamente assumindo um risco de jeito nenhum controlável. E o que vai acontecer não está na força dela. Ela é ninguém, ela é um grão de areia lá na Indonésia, ela vai ser massacrada pela lei de lá. Ela não fala o idioma, ela não tem... A prisão é uma prisão hostil, o clima é outro, a alimentação é outra, o lugar é diferente, está do outro lado do mundo. Meu Deus, o que essa moça deve estar sofrendo, ninguém mereceria estar sofrendo, ainda que a gente admitisse que ela pudesse eventualmente ter cometido um crime. Mas a gente tem que pensar um pouco na dignidade humana. Ela é brasileira e a gente, se pudesse, seria maravilhoso que se conseguisse trazê-la para cá. Mas eu, pessoalmente, não acredito nessa hipótese, em razão da intransigência do governo filipino. Ô Tardelli, eu estou entendendo que você coloca aí a questão da mula como uma situação de desespero e ingenuidade, é isso, né? De extrema ingenuidade e de extremo desespero econômico momentâneo. É a solução mágica que... A gente não pensa em ganhar na loteria. Olha, putz, se eu ganhar na loteria eu pago minhas dívidas. De repente é um bilhete de loteria premiado que ela acreditou que deram para ela. Ó, você só vai levar essa mala, você não vai fazer nada, você não vai ter que fazer nada. É só entregar essa mala para alguém que está te esperando no aeroporto ou fora do aeroporto, em algum lugar próximo. É muito fácil. Olha, é fácil. Não é fácil, é extremamente difícil, terrivelmente arriscado e dramaticamente perigoso. Muito bem, Poit. Lu, eu concordo com muita coisa que foi dita pela doutora Samantha. Também acho muito difícil, como o doutor Tardelli colocou, a Indonésia aliviar algo para essa pena. Eu tinha até pensado, refletido, puxa, como é que isso se compara das brasileiras na Alemanha? A doutora Samantha já adiantou, por isso que concordo. É diferente, porque nesse caso ela sabia que recebeu uma mala, então a gente está falando conforme as reportagens também, né? Pode ser que tenha alguma outra informação, mas a princípio ela sabia, ela recebeu uma mala, ó, leva a mala, você vai ganhar aula de surf. Então, é muito triste, né? Caso essa moça estiver falando a verdade, que foi assim que aconteceu, que ela acabou sendo mula sem saber. Tardelli colocou aqui também a situação de vulnerabilidade dela e dos fuzilamentos que já esteve. Inclusive, a palavra é muito forte, mas a pena de morte lá dos brasileiros, como a Lu colocou no começo, gente, é fuzilamento, é um negócio duríssimo, sabe? Então, acho que a conscientização das pessoas que fazem esse tipo de viagem, o trabalho de comunicação em cima disso é importante para alertar, para ninguém cair nessa situação. Agora, Tardelli, sobre as mulas, eu lembro, inclusive, e reforço uma fala sua, né, apesar da gente discordar em algumas coisas, né, sobre a situação de vulnerabilidade de muitas mulheres. Eu estava agora no Cívico, que é um hub de negócios sociais aqui em São Paulo, idealizado pela Patrícia Vilela, né, uma ativista por negócios sociais, onde fica um negócio que eu toco lá, que é o Estímulo, um fundo social. A Patrícia, Lu, Gabriela e Samantha, ela toca um projeto que chama Humanitas 360. Trabalha dentro de algumas prisões com mulheres que foram presas, estabelecer uma cooperativa, uma forma dela ter alguma renda, trabalhar ali dentro e melhorar a probabilidade dela se reinserir na sociedade. E qual que é a maior taxa de motivo dessas mulheres serem presas? Serem mulas, muitas vezes, de levar droga para dentro do presídio, para o seu marido, seu companheiro, seu pai, seu irmão que está lá. E às vezes, Tardelli, não é nem que oferece recompensa não, é ameaça mesmo. É o seguinte, minha filha, ou você vai levar ou eu vou matar o fulano, matar o ciclano. Então, a situação não só de vulnerabilidade para levar droga para fora do país, mas dentro do país, devido ao crime organizado, tomar conta de todos os presídios e o Estado não conseguir controlar, coloca muitas mulheres nessa situação também e acabam sendo presas porque não tinham nem alternativa de aula de surf ou de ganhar algum dinheiro com aquele trajeto que elas fizeram ali, infelizmente, com um destino final muito ruim.
Ainda mais que os homens, boa parte da população carcerária feminina a questão é envolvimento com o tráfico de drogas, quase que completamente. Ô Gabi, eu não vou deixar a vida fácil para ninguém aqui, tá? Vocês não me responderam algo importante. O governo brasileiro deve se empenhar mais diplomaticamente, com todas as suas energias, em ajudar os brasileiros presos no exterior, nesse caso aqui, sob pena de morte na Indonésia, para salvá-los? Olha que a pergunta não é fácil. Eu penso que sim, né? Porque no Brasil a gente não admite a pena de morte, né? Então, no Brasil a gente tem uma visão de que a pena de morte não resolve nada. E vamos combinar que, como acho que o próprio Tardelli falou, a pena, assim, ela já está presa, já está num país desconhecido. A cadeia na Indonésia não é brincadeira, né? Então, assim, ela já está sendo submetida a um castigo bem pesado, e eu acho que é muito perfeitamente possível que o governo brasileiro, que a diplomacia brasileira, entre em um acordo, né, com o governo indonésio para que ela cumpra a pena no Brasil. Né? Não sei se isso é possível, que ela termine de cumprir a pena lá, mas eu acho que para além desse caso específico dessa moça, que é uma moça, tem 19 anos, é uma menina, eu acho que é preciso começar a pensar o governo brasileiro, como não é o primeiro caso, mas se realmente ela for condenada, espero que não, seria o terceiro caso, que a gente comece a pensar em um acordo bilateral mais perene. Olha, o Brasil não aceita pena de morte, nós podemos fazer um acordo bilateral com a Indonésia para caso, eventualmente, aconteça novas prisões, quais serão as penas. Eu não sei se existe essa possibilidade, mas seria uma opção. E, além disso, como a gente teve esse trauma, gente, depois do caso das brasileiras lá, que tiveram as malas extraviadas, agora eu fiquei paranoica, eu fico tirando foto da mala antes de sair de casa, eu tiro foto da mala quando tá no aeroporto, tiro foto da mala na balança. Eu acho que é um caso também de fazer uma campanha de conscientização sobre, sobre isso mesmo, porque às vezes no aeroporto você tá lá, qualquer pessoa que tá aqui assistindo, até você está, você tem algum material, não sei o que, na mala? Você fala, já vai no automático, não, responde não, muitas vezes sem pensar. Então, gente, precisa pensar, quando fazem as perguntas, tem que falar a verdade e tomar muito cuidado, porque as regras nos outros países, né, o Brasil tem uma legislação penal rigorosa, mas tem países que têm legislações muito piores, e não é só a Indonésia que tem pena de morte, Estados Unidos, por exemplo, também tem ainda, né? Então eu acho que é esse o recado. São 33 países no total.